Quatro condutores retilíneos estão furando perpendicularmente o plano desta folha e são percorridos por corrente de mesma intensidade e com sentidos indicados na figura ao lado. Sabendo que cada corrente estabelece em P, que é o centro do quadrado, um campo magnético de intensidade 5 teslas, determine o campo magnético resultante, tá? Em P, ou seja, no centro da corrente, ou seja, no centro desse quadrado, tá? Como essas correntes são iguais, né? E a distância entre cada uma e o ponto P e o centro quadrado é a mesma, então cada uma vai estabelecer ali um campo com a mesma intensidade, né, que é de 5 Tesla. Então, para encontrar o vetor, o campo magnético resultante, eu tenho que encontrar o vetor campo magnético que cada corrente dessa estabelece ali no centro do quadrado. Então, como é que eu encontro aqui o vetor campo magnético que cada corrente dessa aqui vai estabelecer ali no ponto P, né? Então, o condutor 1, por esse condutor a corrente está saindo, tá? O ponto P, para o condutor 1, ele está aqui, né? Como essa corrente está saindo, o sentido da linha de indução, que eu não coloquei aqui, tá? É o sentido anti-horário, né? Então, no ponto P, o vetor campo magnético está para cá, né? O dedo polegar está saindo, os 4 dedos curvados, né? Você coloca o dedo saindo da tela do computador, os 4 dedos curvados vão dar o sentido do campo magnético em P. Então, o vetor campo magnético, que é a corrente que está passando pelo condutor 1 gera no ponto P, tem esse sentido, né? Apenas lembrando que todas as diagonais de um quadrado, elas se cortam perpendicularmente no centro do quadrado. Então, o ângulo aí é sempre 90 graus, tá? Já o condutor 2, ele também está saindo, mas em relação ao condutor 2, o ponto P está aqui, né? Eu vou imaginar aqui a reta tangente, né? Como a linha de indução aqui tem um sentido anti-horário, o vetor campo magnético no ponto P tem esse sentido. Então, a corrente 2 vai gerar no ponto P um vetor campo magnético para cá. A corrente 3, né, ela está entrando perpendicularmente no plano do quadro, né? Então, em relação à corrente 3, condutor 3, o ponto P está aqui. Então, eu vou imaginar aqui a reta tangente. Como a corrente aqui está entrando, né? O sentido da linha de indução é o sentido horário. Então, se você coloca o dedo polegar entrando perpendicularmente no plano do quadro, os 4 dedos restantes curvados, né? Vai dar o sentido de B3. Então, condutor 3, ele vai gerar aqui, num ponto P, uma corrente no mesmo sentido, né? Uma corrente não, um campo magnético no mesmo sentido do campo B1, tá? Bem, o condutor 4, em relação ao condutor 4, o ponto P ele está mais ou menos por aqui, né? Então eu vou imaginar aqui a reta tangente, a linha de indução aí tem um sentido o quê? Horário, né? Ou se não, você coloca o dedo polegar entrando, né, na tela do computador, os 4 dedos curvados, vão me dizer que o vetor B4 ele tem esse sentido, né? O vetor B4 tem o mesmo sentido do vetor B2, tá? Então essas são as orientações do vetor campo magnético que cada corrente estabelece ali no ponto P, tá? Então como é que eu encontro aqui o vetor resultante, né? Entre esses 4 vetores, tá? Então eu posso trocar aqui esses 4 vetores por 2 vetores, né? Os vetores B1 e B3 têm o mesmo sentido. Cada um tem módulo 5. Então eu vou ter um vetor resultante no mesmo sentido de B1 e B3 de módulo 10, né? E os vetores B4 e B2 também têm o mesmo sentido, cada um com módulo 5, 5 Tesla. Então eu vou trocar B2 e B4 por um único vetor de módulo 4, né? Então eu vou ter aqui, ó, de módulo 10, 5 mais 5.
tá? Então, tem os dois vetores aqui que substituem esses 4 vetores. Como esses vetores têm a mesma origem, eu utilizo a regra do paralelogramo para encontrar o vetor resultante, né? O vetor resultante, ele vai ter a direção da diagonal. Então, isso é o campo magnético resultante no ponto P, né? Cada vetor desse tem módulo 10. Como esses vetores são perpendiculares, então eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né? BP ao quadrado é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso me dá 2 vezes 10 ao quadrado. Então, BP vai ser a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,4, né? Vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é 10. Então, BP, na verdade, vai ser aproximadamente 14. Então, o campo magnético resultante ali no centro, né, desse quadrado tem módulo 14 teslas, tem direção horizontal e tem um sentido para a direita. Quero dizer, tem um sentido para a esquerda. Agora vejamos aqui a seguinte situação. Eu tenho um condutor retilíneo, por esse condutor está passando uma corrente. Essa corrente estabelece em torno de si um campo magnético que é visualizado por suas linhas de indução magnética, né? Então nós temos aqui algumas linhas de indução. Então, se eu utilizar aqui a regra da mão direita, dedo polegar coincidindo com o sentido da corrente, os 4 dedos dobrados vai me dar o sentido, né, das linhas de indução. Então, aqui, esses são os sentidos das linhas de indução. Vamos imaginar agora que esse condutor se encontre num plano, numa página, por exemplo, né, na tela de um computador. Está no plano, tá? Num plano imaginário, que pode ser, né, a folha do meu caderno, tá? Então a questão é, como essas linhas de indução, elas têm essa orientação, né? Então, perceba que essa corrente vai gerar um campo magnético entrando desse lado do condutor e no outro lado ela vai gerar um campo saindo. Então essa corrente sempre vai gerar, né, um campo magnético saindo de um lado e entrando no outro. Mas a questão é, qual é a leitura que um observador faz disso aqui? Então vamos supor que o observador se encontra aqui, né? O que é que esse observador vai me dizer? Ele vai me dizer que ele está vendo um condutor no plano da página, né? Desse condutor está saindo uma corrente em direção aos olhos dele e eu represento essa corrente por um ponto. Ele vai visualizar essa linha de indução, na verdade ele vai visualizar, né, várias linhas de indução como circunferências concêntricas com esse condutor. Vamos colocar apenas aqui uma linha de indução, né? Como a corrente aqui está saindo, o sentido, né, da linha de indução é o sentido anti-horário. Nesse sentido, ele vê o campo para cima, ou seja, quero dizer, desse lado do condutor, ele vê o campo para cima, do outro lado, ele vê o campo para baixo. Ou seja, de um lado, ele vê o campo saindo perpendicularmente da página, e do outro lado, ele vê o campo entrando perpendicularmente nessa mesma página, tá? Agora, se o condutor estiver aqui em cima, o condutor não, quero dizer, o observador, ele estiver aqui em cima, né? Então, qual é a visão desse observador? Ele vê o campo saindo, né, do plano de um lado e entrando no outro. Então, para esse observador, né, ele vê aqui o campo entrando aqui e saindo aqui. Como é que eu posso representar esses vetores saindo e entrando de um plano? Saindo e entrando perpendicularmente de um plano, né? Por um ponto ou por um X. Então, para esse observador, ele vê o condutor na página, né, no plano dessa página. De um lado, ele vê o campo entrando. Se você utilizar a regra da mão direita, polegar para cima, ele vê o campo entrando aqui no lado direito do condutor e saindo do lado esquerdo do condutor, tá? Então, isso é a leitura que esse observador faz dessa situação aí. Então, veja, a figura abaixo mostra dois condutores no plano desta página.
Perceba que isso aqui é a leitura feita pelo observador que eu comentei no slide anterior, o observador que está de cima, né? Ele está vendo os dois condutores na página, né? No plano da página, tá? Ele vê a corrente nesses dois observadores no mesmo sentido. Então ele diz que a corrente 2 é 4 vezes a corrente 1, tá? Diz que o campo magnético que a corrente 1 gera no ponto P é 5 teslas e pede para determinar o campo magnético resultante no ponto P. Ora, no ponto P, em P, né, a corrente 1 vai gerar um campo B1. Se você utilizar a regra da mão direita, você vê que a corrente 1 gera em P um campo entrando, né? Então, o campo B1 está entrando no plano da página. A corrente 2, ela vai gerar no lado direito do condutor um campo entrando e no lado esquerdo um campo saindo, né? Tá? Então, B2, tá? Ele tem essa orientação, está saindo perpendicularmente do ponto P. Então, o campo magnético resultante vai ser o maior menos o menor, dois vetores de sentidos opostos, né? Então, eu vou calcular aqui, eu sei que B1, o campo magnético que a corrente 1 gera em P, é K vezes I sobre D, e isso aqui, segundo o problema, vale 5 teslas, tá? O campo B2 vai ser K vezes I2, que vai ser 4I, né? Já que eu chamei a corrente 1 de I, sobre 2D, que é a distância entre 2 e o ponto P. 4 dividido por 2 dá 2. A ordem das parcelas não altera, a ordem do produto, quero dizer, não altera, né? Eita, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então isso aqui vai me dar 2KI sobre D. Quem é KI sobre D? É B1, que vale 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Tá? Então perceba que o módulo de B2 é maior do que o módulo de B1. Então o campo resultante no ponto P vai ser B2 menos B1, né? Sentidos opostos subtrai. Então 10 menos 5 é igual a 5. Então o campo magnético resultante no ponto P, ele tem módulo 5 teslas e ele vai ter o sentido de quem? De B2 ou de B1? De B2, porque é o vetor de maior módulo. Então, o campo resultante no ponto P ele vai estar saindo perpendicularmente, né, do plano desta folha, ou da tela desse computador, e vai ter um módulo de 5 Tesla. Ok?